Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estamos estudando o livro Memórias de um Suicida. Estamos vendo um ponto muito interessante em que é mostrado para o Camilo, para o grupo que está com ele ali, em aprendizado, para se prepararem para novas situações nesse processo de crescimento, de tratamento, de condições melhores para poderem preparar-se para um novo retorno a um corpo de carne, né? Vencendo ali as dificuldades ainda tão intensas pelo suicídio cometido, e aqueles quadros dolorosos que eles estavam vendo de que encarnariam em corpos muito prejudicados, e vimos que muitos, né, foram os homens galantes, sedutores, insinuantes, hipócritas, mentirosos, desmoralizados, muitas vezes suspensos aos melhores postos sociais, devassos, beberrões, descrentes do bem, descrentes de Deus, servos do mal, escravos da animalidade, rastejando na lama dos instintos, a se ombrearem com o verme, esquecidos de que eram criaturas de Deus e que a Deus deveriam dar contas um dia. Então, são aqueles casos que são considerados como suicídios, mesmo não tendo sido praticados propriamente dito, de forma propriamente dita, mas vida que levaram que fez deles suicidas. Observando o nosso interesse, o expositor prosseguiu fiel à solicitação de Teócrito para permitir-nos instrução. Será a reencarnação o único corretivo assaz enérgico para levantar-lhes corajosamente as forças deprimidas. Porque nós vimos, e o Camilo ficou muito assim, doído com o que ele viu, né? Porque eles estavam assim como que alienados, abestalhados, e o Camilo não entendia como que eles poderiam reencarnar, né? Onde estaria a misericórdia de Deus? Aí foi tudo sendo muito explicado para eles, para o grupo todo, porque uma pergunta normalmente representa a dúvida de muitos, né? Então, essa encarnação, mesmo sendo difícil, será a reencarnação o único corretivo assaz enérgico para levantar-lhes corajosamente as forças deprimidas. Aqui, só muito fracamente assimilarão os fluidos tônicos peremente esparsos no recinto das enfermarias, pois muito espessas se encontram as camadas de impurezas que envolvem suas faculdades para que se permitam benefícios, como acontece a outros internos em nosso instituto. Tais como os seus cômpares destes estabelecimento, frequentemente são conduzidos à Terra a fim de lograrem benefícios ao contato de médiuns moralmente aptos a favorecerem radiações fluídicas capazes de agirem beneficamente, auxiliando-os no despertar. Então, o que está sendo dito aqui, nós já vimos em capítulos bem mais anteriores, né, que eles são levados de quando em quando para junto de médiums. Nós vimos, foi comentado detalhadamente uma das situações, que era de um espírito que tinha se atirado à frente de um trem, de uma locomotiva, e ele estava sentiu o perispírito dele todo fracionado. Então, o contato com o médium o auxiliou demais na compreensão, né? Então, tudo isso, toda ajuda possível é feita. E se permanecessem ali,
aguardando a melhoria para poder encarnar, acabamos de ler, aqui só muito fracamente assimilarão os fluidos tônicos perenemente esparsos no recinto das enfermarias. Então, tudo era feito, mas eles não captavam, não sentiam, não conseguiam refazer-se, pois muito espessas se encontram as camadas de impurezas que envolvem suas faculdades, para que se permitam benefícios, como acontece a outros internos em nosso instituto, como aconteceu com Camilo e com o grupo dele, né? Que foram recebendo benefícios, foram melhorando, né? E embora ainda com muitas questões, mas estão progredindo. Portanto, vão preparar-se para um novo retorno à carne, coisa que para esses tantos que estamos vendo não é possível, porque não se consegue nenhuma melhora. E quando reencarnarão eles? Como se apresentarão na sociedade em que viveram outrora? Indagou de chofre o antigo estudante de Coimbra, com os grandes olhos acesos pelo interesse. No momento em que se atenue o estado de prostração, encaminhá-lo-emos a novos renascimentos, sem que na realidade deem por isso. O que equivale dizer? Que serão incapazes de algo solicitarem para existência nova, ainda porque, para tanto, lhes escasseariam méritos, que são encarnações de expiação, né, pelos excesso de erros cometidos. Então, nem teriam méritos para escolher. Não conseguiriam, mas também não teriam méritos, né? Ainda porque, para tanto, lhes escasseariam méritos de colaborarem nas providências para o importante certame em que hão de desempenhar o principal papel, atendeu o bondoso servo de Maria. Somente nós outros, portanto, os governadores do manicômio, assim como os técnicos do departamento de reencarnação, trataremos os acontecimentos em torno deles de acordo com a justiça das leis estatuídas pelo Criador e sob os ditames da amorosa caridade do Mestre Salvador, que a todos os desgraçados procura socorrer, com o alívio da sua imarcessível ternura, e a quem todos os obreiros devem submissão, respeito e veneração. Que lúgubre falange emigrará então em retorno expiatório para as arenas da terra, com meus pobres pacientes. Não poderei ainda precisar minúcias, mas os conhecimentos por mim adquiridos em assuntos espirituais conferem-me o direito de prever aqui retardados mentais, loucos, epiléticos, possivelmente surdos mudos de nascença e até cegos, todos deploravelmente freteados pela infâmia de que se rodearam no grau equivalente aos delitos praticados. É a lei de causa e efeito, não é castigo, não é uma determinação, será assim porque você fez isto, isso e aquilo. Não, é uma consequência. Nós vimos que o próprio padrão vibratório deles não conseguem nem sentir um benefício. Isso são consequências. Que lúgubre, continua. Falange migrará então, já lemos. Continuando, não seria demasiadamente severo o castigo citado, venerando o senhor diretor, partindo do princípio de que toda a humanidade erra, cometendo crimes diariamente? Perqueri inconformado, enquanto à minha visão interior se desenrolavam panoramas análogos, quer dizer, semelhantes,
as sugestões apresentadas pelo eminente moralista e por mim outrora verificados diariamente nos cenários terrenos. Não acrediteis assim, meu amigo, retrucou gravemente. Refleti antes no que expus sobre as leis de causa e efeito, estatuídas pelo legislador supremo, no intuito de advertir o homem como os espíritos dos erros que praticam em oposição à harmonia das demais leis. Vede o castigo imposto pelo próprio dissoluto que violou aquelas leis, colocando-se na situação de lhes sofrer o ricochete, pois as faculdades radiosas pelo sempiterno concedidas às criaturas jamais serão contaminadas de impurezas pelo mau uso que delas faça o seu possuidor, sem que o atinjam dolorosamente consequências inevitáveis. Sendo bem a base suprema da vida, em que amarga situação se colocará o ente que o conspurcou, dando-se ao mal, desarticulando-se todos os dias no trajeto natural que ascende para a perfeição, arrastado por atos opostos aos que o Senhor estatuiu como carreiro normal na sublime jornada? É uma pergunta que ele lança para o Camilo, para que ele analisasse melhor o que ele já havia aprendido sobre lei de causa e efeito, né? Estava difícil para o Camilo entender. Ele entendia, mas quando se via diante de uma situação, questionava, né? E quantos de nós não questionamos tantas coisas, mesmo sabendo, né? Esqueceis, então, continua o irmão João, né? Aliás, agora é o Teócrito. Esqueceis, então, as lágrimas que esses infelizes fizeram derramar a seus irmãos, aos quais infligiram tormentos oriundos do egoísmo e demais expressões vis que deixavam extravasar o coração denegrido? Das difamações com que feriram suas vítimas, aprazendo-se em atirá-las ao descrédito das pessoas conceituadas? Das delações, das críticas ferinas, das ignomínias com que muitas vezes enxovalharam a pessoa respeitável do próximo, valendo-se das faculdades do raciocínio e da inteligência apenas para infelicitar a outrem, preparando outro sim para si mesmos os abismos em que se haviam de despenhar? Pensastes nas ingratidões e traições impostas aos simplórios corações femininos que enveredam em suas garras abomináveis, forjadas em instintos sórdidos, na inocência infantil e juvenil que muitos destes, que aqui vedes, conspurcaram monstruosamente? Nas cenas degradantes por eles criadas e praticadas comumente durante a existência terrena, levando a corrupção e a perversão aos circunstantes do plano objetivo e invisível que as presenciassem, infelicitando as correntes fluídico-magnéticas que sobem da terra para o invisível, a nós outros sobrecarregando de preocupações por obrigarem-nos a exaustivos serviços de saneamento. Ouçamos isso. Esses comportamentos abjetos leva a deixar uma atmosfera tão densa, que ele está dizendo aqui, que precisavam de exaustivo serviço, levando a eles, né, a necessidade de exaustivos serviços de saneamento e higienização, a fim de que nossas próprias colônias não fossem corrompidas, né? Porque se não frustrasse a caminhada daqueles elementos nocivos que eram emanados na atmosfera, acabaria chegando ali nas colônias. Ah, meus filhos, como vos admirais agora
de que renasçam estes pobres, tolhidos por incapacidades invencíveis, se da existência que lhes foi concedida, a fim de tratarem de progredir, fizeram arma contra os ditames sagrados do próprio Criador de todas as coisas, a quem muito e muito ofenderam, ofendendo a si mesmos e ao próximo. Ao demais, não estarão eternamente precipitados nos pélagos cheios das iniquidades que cavaram? A dor educadora corrigirá as anomalias de que se cercaram, reconciliando-os com a lei. Ó Deus é a misericórdia infinita, meus amigos, e deseja que as criaturas harmonizadas com a beleza eterna das suas leis. E se sabemos que essas leis são incorruptíveis, cumpre-nos observá-las e respeitá-las, a fim de não virmos a tragar o fel irremediável das consequências que, por nossa própria vontade, criarmos com os desvios da rota natural e luminosa. Baixei a fronte, como sempre, em presença da lógica irretorquível de mais aquele discípulo do Mestre Nazareno. Então, Camilo calou-se, diante dessas sábias colocações. Calou-se porque não tinha argumentos, calou-se porque está corretíssimo, calou-se porque este corpo disforme é dentro das bênçãos da misericórdia, é por acréscimo da misericórdia, diante dos desatinos cometidos repetidamente. Refletamos muito e vamos continuar. Agora ele vai entrar num outro aspecto, né? Pelas galerias e antecâmeras próximas aos santuários, isto é, aos gabinetes médicos, onde a distribuição de flúvios minorativos era sábia e caridosamente operada, vimos que enfermeiros iam e vinham, amparando doentes fracos e atemorizados, provindo do pátio que acabáramos de visitar e de outras dependências, a fim de serem beneficiados. Então, eles estavam agora, observando ali as galerias, as antecâmaras, onde aqueles tantos eram levados para beneficiar-se. Pelos retalhados, observamos que votavam especial comiseração, dado que muito penosamente se podiam locomover. A julgar pelas exposições do irmão João, que tecia considerações importantes a respeito de quanto se nos deparava, seriam eles futuros paralíticos e enfermos de nascença, desde a infância, revelando anormalidades impressionantes. Com efeito, suas atitudes eram tolhidas por dificuldades extremas de vibrações, dispersadas que foram estas pelo choque terrível. Seus gestos pesados e desinteligentes, como que pesados pelas sombras dos golpes e contragolpes que se fotografaram tragicamente no espelho sensível da organização astral. Choravam ininterruptamente, como se o choro houvesse degenerado em hábito atroz, criado pela intensidade do martírio, inquieto sempre sob a cruciante angústia de perene mal-estar, conquanto submissos, incapazes de blasfemar, como geralmente sucede aos suicidas muito desgraçados. Deixando, porém, para trás os santuários, onde não penetramos, atingimos salão amplo, espécie de auditório singelo e sugestivo, onde ensinamentos moralizadores eram ministrados por um jovem servo, que em existência remota trouxera muito dignamente
o feio burel de religioso franciscano, mas cuja alma se iluminara sob as virtudes auridas nos ensinamentos redentores do testamento do divino missionário tão fielmente servido pelo seu patrono. Usando aquela inconfundível doçura, apanágio dos caracteres moldados na verdadeira escola da iniciação cristã, esse novo legionário expunha singelamente como quem aconselhasse ou ensinasse a observar a ideia de Deus e de sua paternidade sobre toda a criação. Bem assim, a missão messiânica e suas dilatadas consequências beneficiando o gênero humano. Então, o convite à prece. Então, vamos observando aqui este que nós vamos conhecer, não é? O que ele emanava, o amor que ele tinha, então a doçura que ele transmitia. Então, o convite à prece, ao exame individual interior, era repetido e satisfatoriamente explicado todos os dias, antes do ingresso nos gabinetes para a higienização fluídica operada pelos dedicados psiquistas. Estes, os principais recursos a serem tentados na ocasião para tratamento dos enfermos, visto que seriam tentativas para a reeducação mental, exercícios que levariam o paciente a estabelecer mais tarde correntes harmoniosas com os benéficos poderes do alto. E tão transcendente ensinamento era enunciado singelamente ao critério de métodos ao alcance daquelas mentes conturbadas e sob inspirações de uma doce e fraternal caridade, cuja fragrância penetrou até o âmago das nossas almas comovidas ante a visão de tão nobres corações devotados ao auxílio amoroso em torno do próximo. O jovem obreiro, sincero, humilde no seu imensurável esforço pela caridade, não enxergava naqueles réprobos, feios e repulsivos a quem servia, o indivíduo maculado pelos erros vergonhosos, nem a configuração astral execrável de que fora um homem dissoluto que dispersara a faculdade nobre dos sentidos no domínio dos gozos impuros, porque fica tudo marcado, definido no nosso perispírito, né? Tudo é retratado. Então, o que ele via e piedosamente amava, desejando servir e engrandecer, eram irmãos menores do que ele, os quais mandava o dever fossem ajudados pelos mais velhos a galgar as escarpas do progresso. Eram almas destinadas à glorificação da luz que necessitavam orientar-se na longa estrada em que realizariam o espinhoso trajeto da ascensão para o foco sublime, gerador da vida. Então, vamos refletir um pouco. Nós vimos que havia ali um preparo para adentrarem a sala em que receberiam aqueles bálsamos fluídicos para restabelecer. Vimos as dificuldades para assimilarem toda essa ajuda, mas vimos que eles se preparavam, né? Então é importante que nós entendamos que todo tratamento fluido terapêutico, desobsessivo, evangélico doutrinário, tudo que uma casa oferece, há de haver a nossa parte pelo preparo. É nos prepararmos para adentrarmos a um grupo de estudos. É nos prepararmos para adentrarmos a casa. Porque se nos preparamos para adentrar a casa, já sentiremos
bálsamos nos envolvendo, mesmo que não seja de uma forma clara, e normalmente não é, mas o reconforto ao adentrarmos a casa e sermos banhados por esses eflúvios salutares daquele que já nos recebe à porta. Então, tudo é questão de preparo para o passe, nos concentrarmos, nos sentarmos, aguardando com calma, e ainda bem que precisamos aguardar, porque teremos um tempo maior para o preparo. E ao adentrarmos as câmaras de passe, entendermos que estamos entrando num santuário, como estamos vendo aqui. É isso que se reproduz nas casas espíritas e nos templos sérios de outras religiões também, sem dúvida. Então, ao adentrarmos, que seja com aquela vontade, aquela gratidão de nos abrirmos para as bênçãos, assim como vamos rogar agora a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, que consigamos nos abrir para as bênçãos que recaem sobre nós. Muita gratidão, Pai. Auxilia-nos a entendermos a importância de servir. Que fique para nós esse ensinamento. Que fiquemos em paz.